Saúdo a todos na paz do Senhor. Amém, irmãos? Um prazer, né, imenso estarmos aqui nesta noite para adorarmos, né, a Deus juntamente com a igreja. Vou dar aos irmãos para a gente abrir Efésios capítulo 3, versículo 14. Agradecer pelo convite, né, de estarmos aqui. É um prazer, irmãos, a gente estar adorando ao Senhor, uma igreja que a gente tenha aprendido, né, a amar, né, e é muito bom. Às vezes, sem ser convidado, a gente está por aqui, né, pastor? E principalmente quando convida. Tá? Sem ser convidado, a gente já aparece. Então, quando convida, aí, com certeza, a gente vem mesmo. Acho que os irmãos já estavam preocupados, né, em relação ao horário. Nós saímos, irmãos, lá às 17h40, saímos de lá. Achávamos que ia chegar mais cedo, acabando que... Nós íamos sair mais cedo. Tive problema no trabalho para sair, teve acidente na estrada, tivemos que cortar atalho para poder chegar aqui, mas graças a Deus, né, que nós chegamos e chegamos debaixo da proteção do Senhor. Efésios capítulo 3, vamos ler do 14 até o 19. Irmãos, encontraram? Amém? Que diz assim, irmãos, acompanhem. Por causa disso, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Oro para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração. E oro para que, estando arraigados e fundados em amor, possais perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Amém? Podeis assentar, irmãos. Bom, já tem, que nos antecedeu, já tem orado. Irmãos, achei interessante o tema que os irmãos escolheram, né? Origem e propósito da família. A princípio, quando eu perguntei sobre o tema, eu fiquei até um pouco preocupado. Falei assim, origem e propósito da família. Que parece, irmãos, ser bem limitado, principalmente quando vai pregar diversas pessoas. Durante o mês, a gente está falando sobre origem e propósito da família. E aí eu fui pedir a Deus uma orientação do que falar, de uma palavra. Pedir a Deus uma orientação em que nós poderíamos estar falando. E eu fui direcionado por Deus nesse versículo do apóstolo Paulo, falando a Éfeso, escrevendo a igreja de Éfeso, quando ele fala, por causa disso eu me ponho de joelho. Nós estamos falando de origem, irmãos, a família, ela teve a origem, se originou, né, em Deus, e o homem foi criado para desfrutar de coisas belas, de coisas grandes e de coisas boas.
Porque o homem foi criado, irmãos, após Deus ter feito todas as coisas, e a Bíblia diz que Deus viu que eram boas as coisas que ele fez. Então olha só, depois de Deus ter feito tudo, ter visto que eram coisas boas, Deus então cria o homem para administrar as coisas boas que ele tinha feito. Ele traz o homem, traz a mulher, então ele traz o princípio da família para viver e desfrutar de coisas boas. Porém, irmãos, se nós, bem conhecendo nós mesmos, nós sabemos que o homem ele sempre quer algo a mais. Aquilo que nós temos, muitas das vezes, não vai nos satisfazer. Nós queremos sempre conhecer mais, nós queremos sempre algo que parece que vem nos desafiar. O homem parece que gosta de desafio. Só que quando nós estamos falando de Deus, Deus já tinha feito o melhor. Deus já tinha colocado no melhor do que ele tinha criado. Mas o homem quer algo além daquilo que Deus achou que era bom. Mas também aquilo que Deus achou que era bom, o homem ainda achou que ele poderia desfrutar de coisa melhor. E nessa, irmãos, expectativa do homem de achar que poderia encontrar algo melhor, ele vai então para receber, ou abre a mente para receber uma proposta ou uma promessa, para receber algo que parecia ser melhor. Tem coisas que às vezes parece ser melhor para nós. Tem coisas que às vezes parece ser grande. Às vezes tem portas que se abrem que parece ser melhor do que aquela porta que Deus abriu. Tá? Mas às vezes são só aparência de coisas boas. E o homem, ele vai para se deparar, com a situação de uma proposta que parece ser boa, mas que é uma proposta falida. O homem deixa aquilo que é real, o homem deixa de desfrutar, irmãos, de coisas boas atrás de uma promessa falida que o inimigo traz para ele. Isso parece que é uma coisa que ficou só no passado. O homem tinha o bom palpável, mas ele troca por uma imaginação de uma promessa. E através dessa imaginação, dessa promessa, ele então cai, e aí toda a sua família vai padecer, esta queda. Mas a princípio, a origem foi de Deus. A princípio, Deus criou a família para que pudesse desfrutar de coisas boas. Mas Deus, irmãos, depois ele vem para restaurar essa família. Ele vem com a proposta de trazer de novo a família para si, buscar a família que havia se perdido. E aí, nessa busca da família, Deus traz novamente a família para próximo dele. A família tem essa oportunidade de chegar novamente a Deus, porque a família tinha perdido essa comunhão, tinha perdido o contato, tinha perdido a origem. Então a família perde a origem, mas agora tem a oportunidade de voltar novamente à comunhão com Deus. E aí, qual é então o propósito da família? Se nós, irmãos, começar a falar de propósito, a gente vai encontrar vários propósitos. Tiveram alguns irmãos que nos antecederam, alguns pastores, que com certeza já falaram de alguns propósitos da família durante esses cultos. E eu hoje escolhi um propósito para falar também. E o propósito para a família, ou da família, no meu entendimento, que é um dos principais
propósito da família é de edificar altar a Deus. Mas que não tem, irmãos, um propósito maior do que este. Tem vários, pode ter vários propósitos, pode-se falar de vários propósitos. Mas nessa noite eu quero falar do propósito de edificar o altar a Deus. Quando nós vamos ver família numa visão humana, nós vamos ver família com um local de acolhimento, com um local de proteção, a família como um local de alicerce, um pilar para a comunidade. E até, irmãos, na Bíblia, se nós olharmos com uma visão humana, nós vamos ver apenas uma família como um projeto para crescer, multiplicar e encher a terra. Isso nós olhando apenas com uma visão humana. Mas nós vamos olhar com uma visão espiritual. A família, o local onde a gente se ajunta, o local que parece apenas ser um pilar para a comunidade, é um centro de treinamento de adoradores. Então nós temos que ter a visão que a família, o local onde a gente se reúne, o local onde a gente cresce, o local onde a gente tem a proteção, tem que ser um local onde nós vamos aprender a adorar ao Senhor. Um local onde nós vamos aprender a levantar altar, a adorar a Deus o Todo-Poderoso. Então a minha família tem que ser um centro de treinamento para adorador. Os meus filhos, os seus filhos, têm que aprender a adorar ao Senhor. E isso nós temos que aprender dentro de casa. Quando nós vamos para a Bíblia, nós vamos ver que Moisés, ele traz a lei, vai transmitir a lei para os filhos de Israel. Ele fala a primeira vez, depois ele repete a lei. E depois que ele repete, irmãos, a lei, ele vai falar assim, ó, e estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração. Ele está falando para o pai, estará no teu coração. Depois de estar no teu coração, ele vai falar assim, e as intimarás ao teu filho. E dela você vai falar andando pelo caminho. Você vai falar assentando. Você vai falar se levantando. Você vai ter por sinal nas tuas mãos. Você vai colocar nos umbrais da tua porta. Então, a palavra tem que estar primeiro no meu coração. A palavra tem que estar no coração do líder. A palavra não é para apenas ficar lá. A palavra não é apenas para ter um conhecimento, para ler um dia. A palavra tem que estar no coração. Depois de estar no coração, eu tenho que então, todo momento, estar transmitindo aos filhos a palavra do Senhor. E quando eu começo a fazer isso, quando eu começo a mostrar para os filhos, começo a mostrar dentro da família a importância da palavra, ensinando no levantar, ensinando no sentar à mesa, ensinando no levantar, colocando nos umbrais da porta, tendo ela como testeira, carregando ela na palma da minha mão. Os meus filhos vão aprender a adorar ao Senhor. Eu vou estar treinando os filhos para ser adorador de Deus. Eles não vão ter apenas um conhecimento de Deus. Eles vão ser adoradores. Olha só, quando eu vejo Isaac, que vai saindo para sacrificar com o pai, Isaac, ele teve um treinamento para adorar. Isaac, ele estava tão acostumado a adorar, que ele vira para o pai e fala, pai, eu estou vendo aqui o fogo e estou vendo a lenha.
Mas cadê o cordeiro? Será que, irmãos, que nos dias em que nós estamos vivendo, os nossos filhos sabem os elementos para adoração? Será que nos dias em que estamos vivendo, eles conhecem como agradar ao Senhor, como prestar um verdadeiro culto a Deus? Às vezes está faltando, falta conhecimento, às vezes falta instrução, às vezes falta o treinamento. E esse treinamento, irmãos, às vezes nós estamos esperando da igreja, só que o treinamento tem que vir de casa. O treinamento é na família. O propósito tem que estar na família. É na família que nós aprendemos a adorar. É na família que nós aprendemos a exaltar o nome do Senhor. É no meio da família que eu aprendo a engrandecer o nome do Senhor. Deus, Ele nos deu a missão de criar os nossos filhos. Ele vai falar que nós devemos ensinar os nossos filhos no caminho em que eles devem andar. Só que, irmãos, o negócio mudou tanto que nós queremos devolver para Deus esse cuidado. Queremos devolver para Deus o que Ele nos incumbiu de fazer. Ele mandou ensinar. Tanto que Moisés vai falar com os filhos de Israel para ter cuidado com aquela palavra que deveria estar no coração. Não é difícil a gente ver as pessoas usando como ensinamento, de falar: olha, você faz a obra do Senhor, que dos teus Deus cuida. Faz a obra do Senhor, que dos teus Deus cuida. Irmãos, eu não estou falando que Deus não vai cuidar do teu filho. Eu não estou falando que Deus pode até ter falado a alguém sobre isso. Eu estou falando que esse cuidado Deus colocou para nós, dentro da nossa família, de fazer. Mas nós queremos devolver para Deus. Eu faço a tua obra e em troca o Senhor vai cuidar dos meus filhos. Eu faço a tua obra e a responsabilidade que eu deveria ter, eu quero que o Senhor tenha agora sobre os meus filhos. Eu já vi alguém pregar e ensinar que você faz a obra do Senhor e do teus Ele cuida. Deus pode ter falado com alguém: olha, faz a minha obra, que eu cuido dos teus filhos. Não estou falando que Deus não vai fazer isso. Tá? Deus pode fazer. Deus pode fazer coisas até maior do que isso. Porém, isso não é uma doutrina, não é um ensinamento. Não é algo comum para se fazer. E aí, é uma pergunta que nós devemos nos fazer: que cuidado que eu quero que Deus tenha dos meus filhos? Que cuidado. Olha só, quando eu vejo Abraão, e aí Sara chega para ele e fala bem assim: Abraão, Ismael não vai herdar com meu filho. Não vai herdar. Não, não vai não. E aí Abraão, ele fica, irmãos, com o coração doído. E sabe o que Deus vai falar com Abraão? Abraão, não teme ouvir a Sara. Ouve em tudo o que diz. É o único lugar, irmãos, que eu lembro que Deus vai falar com o patriarca, com o cabeça, para ouvir a sua esposa em tudo. Você pode ver que está lá, Gênesis 21. Vai falar assim: ouve em tudo a Sara. Porque Abraão, parece que o cuidado dele, que ele queria com Ismael, é que Ismael não fosse para o deserto e morresse no deserto. Que Ismael não ficasse, não se perdesse, não fosse extinto em meio ao deserto.
Parece que esse era o cuidado que Abraão tinha para Ismael. Mas Sara não. Sara falou bem assim: não, com o meu filho ele não herda, ele não vai herdar aquilo que Deus prometeu para o meu filho, ele não é filho da promessa, com ele não herda. E aí Deus vai falar assim: Abraão, ouve Sara, ela está certa, o seu cuidado não se preocupa não, Ismael também vai ser uma nação. Se a sua preocupação é em proteger ele, eu vou proteger. Se a sua preocupação é ele não ser nada, eu vou fazer ele ser. Às vezes o nosso cuidado, irmãos, é de deixar de fazer a obra do Senhor pelos nossos filhos, para não ser assaltado, para não ficar de qualquer maneira. E Deus vai falar bem assim: não se preocupa não, proteger ele aqui eu posso proteger, mas a nossa preocupação tem que ser em herdar a vida eterna. Às vezes a nossa preocupação não é essa. Nós estamos preocupados com coisas materiais concernente aos nossos filhos. E aí, concernente às coisas materiais, Deus vai falar, pode falar com você: faz a minha obra que eu protejo, faz a minha obra que eu guardo, faz a minha obra. Mas quando ele vai aprender a ser adorador? Quando ele vai aprender a bendizer e engrandecer o nome do Senhor? Ele só vai aprender isso se dentro do seu lar, se em meio à sua família, ele estiver caminhando junto com você. Se a palavra do Senhor estiver no seu coração, se a palavra de Deus estiver nos seus lábios, se a palavra do Senhor estiver no seu procedimento, no seu andar, no seu levantar, no seu deitar, no seu sentar à volta da mesa, é assim, irmãos, que ele vai aprender. É por isso que eu falo que a família tem que ser um centro de treinamento de adoradores. Ele aprende a adorar lá, junto com a família. Lucas vai dizer, ou vai escrever em Atos 21, que quando Paulo chega a Tiro, e logo depois ele sai, vai dizer que ele sai e todos o acompanham, todos que estão com ele, vai acompanhar ele. E aí Lucas vai descrever quem vai acompanhar, vai falar que as esposas e os filhos vão acompanhar. E eles estão indo para onde? Estão indo à praia a orar. Então a família está indo junto a aprender a orar. Paulo nem convidou. Lucas fala que eles acompanharam a Paulo. E hoje nós achamos que oração é só para adulto. Criança não deve orar. Criança não entende. Você não sabe o valor que tem de uma criança na oração. Às vezes para você hoje não significa nada. Às vezes você fala, vai para a oração somente para dormir. Está no culto somente dormindo, não está prestando atenção em nada. Eu não sei quantas vezes eu fui despertado nas vigílias. Ia para lá, ajoelhava, e as pessoas até achavam que eu estava orando. E aí quando levantava, a gente até disfarçava, irmãos, que estava orando, né? Mas estava dormindo mesmo, tá? Já tinha pego no sono, estava quase sonhando. Mas não se engane, isso tem um valor para a vida do teu filho. Não se engane, você está ensinando a ele o valor da adoração, da oração. Não se engane, ele nunca vai esquecer esses momentos de intimidade que eles tiveram com Deus. Não se engane, ele pode estar até dormindo, mas ele vai despertar e falar, senhor, eu deveria estar orando. Quantas vezes eu virava assim por lado, ver se alguém estava olhando, cheio de vergonha, porque tinha dormido. E nem sempre é nas vigílias, irmãos. Na oração na igreja. Já dormi. Mas eu estava na oração. Estava ali aprendendo a adorar ao Senhor. Estava aprendendo
a bendizer o nome do Senhor. Estava aprendendo que tem um valor e tem um propósito. Os nossos filhos precisam, irmãos, disso. A família precisa aprender que devem ensinar os filhos enquanto ainda estão pequenos, enquanto ainda estão naquela fase da formação. Quando os filhos, irmãos, aprendem na fase da formação, dificilmente eles vão se esquecer, dificilmente eles vão abandonar, e se abandonar, vão sempre lembrar daqueles dias que eles passaram na presença do Senhor. Sempre vão lembrar do pai e da mãe, sempre vão lembrar daqueles momentos gloriosos na presença do Senhor. Onde eu estava conversando um dia com uma mãe, e ela falou que o filho desviado em meio ao perigo, mas ela falou que naquela hora ele achou que não ia sobreviver, e ele falou que já foi pedindo perdão a Deus por tudo, porque ele já era conhecedor do Evangelho. Não esquece, pode estar longe, pode estar afastado, mas na mente vai estar sempre a lembrança da adoração ao Senhor. Por isso que é importante nós ensinar os nossos filhos, nós fazer dos nossos lares um centro de treinamento de adorador, nós fazer do nosso lar, da nossa família, a nossa família ser um aprendiz de adorador, porque isso tem um valor muito importante. Quando a gente vê Moisés aprendeu ainda criança, quando o jovem foi para o palácio, mas nunca esqueceu de Deus, nunca esqueceu da intimidade com o Senhor. Quando nós aprendemos, Daniel, Ananias, Misael, Azarias, aprenderam ainda na sua terra, foram para distante, eles poderiam falar assim: não, aqui ó, Deus nos abandonou, Deus nos deixou. Mas ele aprendeu que Deus não abandona, ele aprendeu que Deus não deixa de lado, ele aprendeu que Deus é justo, é fiel, é verdadeiro. Então ele continuou no propósito de não se contaminar, porque ele aprendeu que ele precisava ser puro. Quando nós aprendemos, nós permanecemos firme na presença do Senhor. E às vezes, irmãos, a gente fala: mas eu não tenho muito conhecimento. Às vezes o pai fala assim: não, eu não conheço muito, não sei muito o que falar. Às vezes, irmãos, um verso pode mudar a história do seu filho. Se você for pegar e ensinar o seu filho o Salmo de número 144, olha só o que Davi vai falar: Deus é. Ele fala assim: Deus é. Imagina bem seu filho aprendendo isso. Deus é o quê? A minha rocha, minha fortaleza, meu alto retiro, libertador, escudo meu, que livra-me do estranho, da espada maligna. E aí depois ele vai falar bem assim: mas tem mais. Ele faz com que os nossos filhos sejam como planta bem desenvolvida na sua mocidade. Aprende o que Deus é, e depois vai falar o que Ele faz, o que Ele é para mim e o que Ele faz. Eu estou falando só do 144. E aí deve falar bem assim: olha, e as nossas filhas sejam como pedra de esquina lavrada, como coluna de um palácio. Sabe o que é pedra de esquina? Com certeza você sabe. Seu pastor já deve ter ensinado. É um bom ensinador. Pedra de esquina, pedra escolhida, não é qualquer pedra. Ela tinha que dar 2 ângulos certinho, porque ela tinha que dar prumo, tinha que dar linha, tinha que dar no esquadro.
Isso para fazer uma casa. O salmista está falando bem assim, hein? É para a coluna do palácio. Então ele faz com que as nossas filhas sejam assim, como pedra lavrada, escolhida, lapidada, para a coluna de um palácio. Não é como para qualquer outro lugar. E ele vai muito além. As nossas dispensas se enchem de todo o provimento. Não vai faltar nada na dispensa. Nunca vai estar vazia. Sempre vai ter alguma coisa. Quando começar a esvaziar, Jeová manda mais. Começa a apertar, ele estende a mão, fala com um, fala com outro, e daqui a pouquinho a sua dispensa está cheia, porque ele cuida de nós. Olha só, fala do filho e da filha. Mas sabe o que o salmista fala? Que até os bois sejam fortes para o trabalho. Imagina bem, a sua criação. Deus cuida até do animal da sua casa. Deus cuida até do animal da sua casa. O salmista vai falando que ele faz com que os bois sejam fortes para o trabalho. Sabe o que mais? Irmãos, ele fala bem assim, olha, e faz com que não haja nem assalto, nem clamores na sua rua. Sabe por que eles matam na rua de baixo, na outra rua, e na sua rua tem paz? É porque Deus tem guardado a sua rua. É porque Deus tem guardado a sua família. É porque Deus tem protegido você. É porque Deus tem um compromisso, irmãos, em nos guardar, em nos proteger. Nós devemos ensinar os nossos filhos a ser adoradores. Adorar e bendizer o nome do Senhor. Quando nós fazemos isso, irmãos, as coisas são bem diferentes. Estava um dia, esses dias agora, fui visitar uma casa. Nós estávamos conversando, e cheguei lá, conversando com uma criança, um menino de 8 anos. Nós falamos sobre a leitura da Bíblia. Nós temos um grupo, e algumas pessoas entraram nesse grupo para ler a Bíblia durante o ano. E esse menino, ele não está no grupo, mas os pais dele estão. E ele começou também a ler. E aí eu perguntando para ele, e você está onde? E ele falou, em Salmo. Me deu até vergonha. Eu falei, em Salmo é. E depois nós batendo um papo, até esqueci, procurei até esquecer aquilo, que já estava lá em Salmo. Nós estávamos em Números, 13 livros à frente. E conversando, aí depois eu falei assim, vocês já estão lá em Salmo. Ela, nós não, é só as crianças. Nós estamos junto com vocês. E aí eu fiquei assim, irmãos, as crianças, um de 8 e outro de 12, estava lendo já em Salmo. Eu falei, isso não pode ser uma obrigação. Não tem como ser uma obrigação. Se fosse uma obrigação, eles estariam junto com os pais. E daqui a pouquinho nós conversando, e ela falou bem assim, olha, esses dias eu não tenho conseguido fazer o que eu vinha fazendo. O que ela vinha fazendo? Todo dia pela manhã, não é muito, 10 minutos, tira para orar com os filhos, de manhã. E à noite, 10 minutos de oração. Você imagina o que é isso? Eu fiquei olhando e falei, Deus, tu és tremendo. Os filhos não estão sendo obrigados a ler, eles pegaram prazer na lei do Senhor. E aí, como o salmista fala, e nela medita de dia e de noite. Por prazer, gostaram da leitura. E por isso que eles estão
estão lá em Salmo, bem adiantado de todo mundo. Eles gostaram, mas aprenderam com os pais. Aprenderam. Devocional. Eles estão crescendo, estão aprendendo a amar, a adorar o nome do Senhor. Mas nem sempre, irmãos, não se engane, nem sempre as visitas são assim. É com tristeza que eu lembro um dia, ainda professor da sala dos pré-adolescentes, e uma das alunas bem dedicada, simplesmente para de uma hora para outra de ir à igreja. Para. Eu não era pastor, não era presbítero, era professor da escola bíblica dominical. Um dia, depois de falar com os pais, e ela não aparecia, não resolvia, resolvi um dia ir visitá-la. Quando eu cheguei, irmãos, conversa durante algum tempo, e quase na hora de eu ir embora, já tinha gastado todo o português, que não é difícil, é pouco, tinha gastado todo, já estava para sair, e aí eu falei, minha senhora, o seu lugar continua lá, ninguém nunca vai ocupar o seu lugar. E aí o pai, que ele teria ficado calado, mas ele resolveu falar, e falou bem assim, minha filha, vamos, e eu vou, vamos comigo, eu te levo. Ela vira para o pai e fala, pai, o senhor nunca vai a EBD, o senhor nunca vai a EBD. Você imagina bem, irmãos, as crianças aprendem a adorar a Deus em casa. Tem que aprender a adorar a Deus em casa. Às vezes aquilo que nós não fazemos, estamos mandando os nossos filhos, vai, pode ir. Vai, pode ir, você vai crescer, eu já sei. Os nossos filhos querem ver o nosso exemplo. É por isso que Moisés falou, e estas palavras que hoje ordeno, estarão no teu coração. Tem que primeiro estar no nosso coração, irmãos. Amar a Deus tem que estar no meu coração. Adorar a Deus tem que estar no meu coração. E quando está no meu coração, não apenas palavra, eu desejo fazer. Eu quero fazer. Eu quero. Eu tenho prazer em estar na casa do Senhor. Eu tenho prazer em meditar. É isso que o salmista vai falar. Quem tem prazer, medita nela de dia e de noite. Quando medita nela de dia e de noite, ele vai falar o resultado de meditar de dia e de noite, que vai ser como a árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o fruto na estação própria. Não um fruto de qualquer maneira. Não um fruto temporão, né? Que tem fruto temporão que às vezes tem fruto que é bom, mas tem fruto temporão que é ruim, não presta, não tem sabor. Então ele falou que vai dar o fruto na estação própria, na estação certa, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. Prosperará. Irmãos, eu não estou falando aqui que não vai ter luta, não vai ter dificuldade. Não, não é isso. Eu estou falando do cuidado de Deus. Eu estou falando da proteção de Deus. Eu estou falando do que Deus vai fazer. Porque luta e dificuldade você vai ter todos os dias. Mas é a proteção de Deus. Isaías 59,
19, ele vai começar falando assim: temerão ao Senhor. Temerão ao Senhor. Começa falando, temerão ao Senhor. E depois ele vai falar, se você teme, né, ao Senhor, ele vai falar assim: é vindo o inimigo como correntes de água. O Espírito do Senhor arvorará contra ele a bandeira. Ou arvorará, né? A bandeira. Eu estive, irmãos, meditando, né? Porque você arvorar é levantar, mostrar a bandeira. E aí eu lembrei e procurei até conhecer um pouco mais sobre o navio. O navio, ele tem que ter uma bandeira de identificação do seu país de origem, onde ele foi registrado. Dificilmente, pode ter, mas dificilmente o navio tem duas bandeiras. Pode ter, dificilmente vai ter. Geralmente é uma bandeira. Mas olha só, percebe uma coisa. Lá dentro pode ter o estrangeiro que for, mas a lei é regida pelaquela bandeira que está ali. Pode ter quem tiver lá dentro. Quem rege é a lei da bandeira, aonde ele foi registrado. Eu não sei se você entendeu. O inimigo pode até vir derrubando tudo, fazendo arruaça. O Espírito Santo de Deus vai levantar a bandeira e falar assim: me pertence, eu guardo. Ele vai levantar a bandeira e falar bem assim: ei, a embarcação é minha, a lei é minha, o controle é meu. Pode até se levantar a luta e a dificuldade, mas o Espírito do Senhor vai levantar e falar assim: me pertence, eu que luto por ele. Ei, ele está debaixo da minha proteção, ele está na minha embarcação. Aqui não, aqui não, aqui o domínio é meu. Aqui o domínio é meu. Mas ele começa falando: temerão o nome do Senhor. Quer estar na embarcação? Quer ter a proteção? Aprenda ao começo, temer o nome do Senhor. Quando você teme ao Senhor, não se preocupe, Ele está no controle, Ele está no domínio. Temos que aprender a temer. Temos que ensinar os nossos filhos a temer ao Senhor. Tem que ensinar os nossos filhos a adorar ao Senhor. Quando eu vejo ou leio esses versículos de Paulo, esse conselho de Paulo a Efésio, ele falando para que ele se coloca de joelho. Se a gente vai ver, Paulo está, irmãos, preso. Então ele está aconselhando os irmãos. Fala assim: não desfaleça por causa do meu sofrimento. Não fique triste. Ele fala bem assim: olha, e por causa disso, de vocês, do Evangelho, eu me ponho de joelho, para que o meu sofrimento não vá fazer com que vocês desfaleçam. Ele não quer que os irmãos desanimem, porque ele está padecendo. Às vezes, irmãos, o conselho que nós temos para quem está do nosso lado, para a família, é falar bem assim: não vale a pena. Não, deixa isso para lá. Eu já desisti. Não, Paulo está falando bem assim: hein, persista. Não olha para o meu sofrimento. Eu estou me colocando de joelho por vocês, no qual toda a família está protegido pelo Senhor, busca o nome do Senhor. Então,
não desfaleça, não desanime pelo meu sofrimento. Eu não quero que vocês olhem para mim como prisioneiro. É isso que Paulo quer dizer. Mas olhe pelo que Deus pode fazer. Olha para o que Ele pode transformar. Olha para o que Deus pode realizar na sua vida. Olha para a grandeza do Evangelho. E eu quero me colocar de joelho para orar por vocês. Eu quero me colocar de joelho para que vocês estejam firmes neste propósito. Eu quero me colocar de joelho para que vocês possam continuar a obra que eu comecei. E às vezes nós queremos desanimar quem está do nosso lado. Às vezes nós queremos falar que não vale a pena. Às vezes nós queremos falar assim, vamos tentar no vizinho, vamos tentar do outro lado. Deus tem algo para mim, mas do outro lado. Deus tem uma promessa para mim lá na frente. Às vezes Deus colocou você no melhor. Só que nós não estamos sabendo valorizar o melhor de Deus para as nossas vidas. Não estamos reconhecendo que Deus olhou, viu que era bom e nos colocou para dominar, para habitar, para viver. E queremos viver de sonhos, de ilusões, de falsas promessas. Enquanto isso, as famílias estão padecendo. Enquanto isso, as famílias estão perdendo o foco. Qual é o foco? Adorar ao Senhor. Engrandecer o nome do Senhor. Irmãos, e ter a casa, a família, como um centro de formação de adoradores, não te isenta de vir para a igreja. Lá é só para você aprender. Lá é para você conhecer. Mas aqui você tem habilidade. Aqui você vai ter experiência. Na casa do Senhor, você vai ser lapidado para fazer melhor. Então aprende, vem aprendendo de casa, para aplicar na casa do Senhor cada vez melhor. Aplicar na casa do Senhor aquilo que você aprendeu na sua casa. Quando nós fazemos isso, com certeza, os nossos filhos vão amar a palavra do Senhor. A nossa família vai com certeza crescer na presença de Deus. Senhor Deus e Pai, Deus santo, maravilhoso, poderoso, Deus tremendo, ó Pai bendito e santo, nesta noite, ó Senhor, nós estamos na Tua casa. Temos falado, ó Pai, aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. O Senhor conhece, ó Deus, cada vida. O Senhor conhece, ó Pai, cada um dos Teus filhos que nesta noite entraram na Tua casa. Sabe, ó Pai, de cada família, como o Senhor encontra cada coração. Que a Tua palavra, Senhor, nesta noite, possa, ó Pai, cair em uma boa terra, e que possa produzir, Senhor, frutos para o Teu reino. Abençoe, Senhor, a vida dos Teus filhos. Estenda, ó Deus, Tuas mãos sobre as famílias aqui representadas. Deus, faça, Senhor, uma obra. Oh, Pai bendito e santo, salva, liberta, transforma, ajuda. Mesmo aqueles, ó Senhor, que aprenderam ou fizeram, Senhor, errado. Mas agora, Senhor, oh Deus, estão tendo conhecimento e querem uma mudança de vida. Que o Teu Espírito Santo possa, ó Pai, ter liberdade
para entrar em cada coração, em cada vida, para entrar, ó Deus, em cada família nesta noite. Faça, Senhor, o teu querer, faça uma obra grande e tremenda no meio dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos nesta noite.